intitulado Domingo da Família, não é isso? Onde muitas igrejas, né, nós temos aí um culto em que a gente tira um tempo para orar pela família. E família é dom de Deus, é algo criado pelo Senhor. E eu gostaria de falar um pouco, mais uma vez, desse assunto, né, que eu acho tão pertinente, eu acho que é extremamente importante. É aquela tecla que a gente não para de bater, falando de família, falando de igreja, falando de relacionamentos, de casais, de filhos. Isso é extremamente importante. A igreja precisa constantemente ser lembrada desses valores, em que hoje, lamentavelmente, valores de família têm sido deturpados, valores de família muitas vezes têm sido banalizados, mas a igreja de Cristo continuará batendo nessa tecla. Eu estou falando de igreja de Cristo, não estou falando dessa placa aí, eu estou falando de um povo que serve a Deus em verdade, um povo que ama a palavra do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no 6º livro da Bíblia, né? Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Depois de Deuteronômio, né, aí vem Josué, ou o sucessor de Moisés. Moisés morre, escreve o Deuterocanônico, o Deuteronômio, ou Segunda Lei, e agora entra em cena Josué, o grande libertador, grande estrategista militar. Mas o tempo passa nisso, e os anos chegam, e Josué agora também está de partida. Josué agora está prestes a ser chamado pelo Senhor. Ele deixa umas palavras aqui que eu amo demais essas expressões. 24 e versículo 13 a seguir. Diz a palavra do Senhor. Versículo 13: E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oramos a Deus, maravilhoso Deus e Pai. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és bom. E a Tua misericórdia estende, Senhor meu Deus, de geração em geração. Fortalece a Tua igreja, fala conosco nesta noite, Senhor, despertando a cada um de nós, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas, ó Pai, têm passado luta com esposa, com marido, com filhos, ó Deus, com filhas, meu Deus, com netos, Senhor Jesus. Eu creio, Deus, num
Deus que tudo pode, meu Deus soberano, meu Deus e Pai, que pode quebrar o laço do diabo, pode, meu Deus, quebrar, ó Pai, as ataduras de Satanás que tem prendido o teu povo, tem prendido a tua igreja, meu Deus e Pai, no jogo desigual, junto com os infiéis. Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, fala conosco, meu Deus, nesta noite, concedendo a tua graça, a tua bênção, a tua paz, meu Deus, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se sentar, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. O assunto que é bem interessante e muitas vezes o Senhor vai nos trazendo a memória de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E lamentavelmente hoje tem muitas pessoas, ou por que não dizer muitos cristãos, que têm uma memória muito curta, em que muitas vezes não conseguem valorizar ou imaginar o que o Senhor já tem feito por nós, o que o Senhor já tem feito pela sua casa, o que o Senhor já tem feito pela sua família. E se nós estamos aqui, é porque nós somos vitoriosos. Você tem vitória, você tem motivos de sobra para valorizar, irmãos, aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, não somente a nossa casa, não somente a nossa família, mas tantas coisas que o Senhor já tem proporcionado. Me lembra do capítulo 5 de Isaías, no versículo 4 e 5, né? Quando ele está falando da parábola da vinha, e a vinha em que ele plantou, tirou pedras, plantou de excelentes vídeos, construiu uma torre, um lagar, e esperando que desse uvas boas, mas veio a produzir uvas bravas. E daí a pergunta do Senhor: o que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Muitas vezes, irmãos, nós precisamos pegar isso para nós e muitas vezes refletir o que mais Deus tem que fazer na sua vida para que você possa servir ao Senhor. O que mais que Deus precisa fazer na sua vida. Ou eu enxergo esta colocação de forma diferente. Eu vejo de forma diferente isso aqui. Na verdade, não é o que Deus tem que fazer a mais, é o que nós precisamos entender e reconhecer o que o Senhor já tem feito em nossa casa, o que o Senhor tem feito em nossa vida. E aqui, a partir do último capítulo de Josué, Josué reúne o povo, reúne toda a liderança em Siquém. Siquém ficava próximo a Samaria, e agora a palavra, eu acho lindo isso aqui, porque quando ele reúne todo o povo ali para ouvir as palavras de Josué, Josué recebe revelação de Deus. Revelação de Deus? Mas será que isso já tinha naquele tempo? É interessante como a expressão da palavra de Deus vai trazendo para nós. O verso 2, ele vai dizendo assim, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Agora ele não está falando o que ele acha, Josué não está falando o que ele imagina. O versículo 2 do capítulo 24 vai dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel. E agora Josué começa a transmitir a palavra de Deus. Nós não vamos ler todo o assunto, mas aqui Deus, através de Josué, começa a lembrar o povo desde a chamada de Abraão, desde a chamada, desde o capítulo 12 de Gênesis. Nós estamos no 6º livro, nós estamos falando de Josué.
Mas lá no primeiro livro da Bíblia, Deus já vai relembrando aos anciãos. Deus, tomando a palavra à boca de Josué, vai justamente fazendo lembrar o povo. Assim diz o Senhor Deus de Israel. E aqui Deus usando em primeira pessoa, né? Da além do rio antigamente habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão, de Naor e assim por diante. E aí ele vem falando acerca de Abraão, depois de Isaque, depois de Jacó. Depois de Jacó, o povo vai para o Egito, e depois Deus entra em juízo com os egípcios, tira esse povo do Egito e acaba justamente matando os soldados, de Faraó no mar. Os irmãos conhecem isso aí. Depois, na caminhada pelo deserto, depois ele leva em Canaã, e agora Josué está em Canaã. Ele estava exatamente nas cidades dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, dos heveus e tantos zeus depois, em que ali era exatamente um lugar que Deus havia prometido mais ou menos uns 500 anos antes. Lá no capítulo 13, 14 de Gênesis, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus fala uma promessa em que os seus descendentes haveriam de ir para o Egito. Depois Deus entraria em juízo com esse povo, com os egípcios, e os traria então exatamente aonde Abraão estava. E aí a pergunta que muitas vezes não quer calar: mas por que Deus não podia fazer isso agora? Por que tinha que esperar 500 anos praticamente? 430 anos só de escravidão, aliás, de período de moradia no Egito. Mas então esse período justamente de caminhada e de tantas mais, por que Deus não podia fazer isso? Por que Deus não podia fazer naquele instante, e os descendentes de Abraão já herdando a terra ali aonde ele estava? E aí Deus fala com Abraão uma expressão que eu acho lindo, é que Deus diz para ele que a medida da transgressão dos cananeus ainda não estava completa. Ou seja, as transgressões, o pecado daquele povo cananeu ainda não estava completa. Quando eu olhei isso aqui, sabe o que veio no meu coração? Falando já de Apocalipse, falando já de tribulação e grande tribulação. Lembra da sequência das pragas? 7 taças, aliás, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E essas taças estavam sendo derramadas. A ira de Deus estava então completa. A ira do Senhor estava completa já no final, ou seja, no período de tribulação e grande tribulação. Então, irmãos, a gente sabe que Deus tem o seu tempo. Nós não sabemos qual é o tempo do Senhor, só de uma coisa a gente sabe: que aquilo em que o Senhor tem falado, Ele vai cumprir, bastando apenas completar-se ou o transbordar das taças da ira do Senhor. E agora, o versículo que nós lemos, ele diz: olha, vocês passaram por tudo isso. Isso aqui era Deus ainda falando. Lembra que Josué, levantando, alçando a sua voz diante da liderança, dizendo: assim diz o Senhor. E o versículo 13, o Senhor diz, na primeira pessoa, é Deus ainda falando: e eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidades que não edificastes, e habitais nela e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. É como se Deus fizesse um resumo desde a chamada de Abraão, e agora trouxesse através justamente
dessas informações, falando: agora vocês estão aqui, vocês estão comendo de olivais que não plantaste, de cidade que vocês não edificaram. E agora a advertência do Senhor. Agora Josué toma a palavra, agora ele volta em si, agora já não é mais o Senhor que está falando, agora já não é Josué falando ou passando a palavra do Senhor, agora é Josué na sua pessoa, e ele diz: agora, olha a expressão, agora, pois temei ao Senhor e servi a Ele com sinceridade e com verdade. Aleluia! Irmãos, essas duas características é o que precisa fazer a diferença na vida de um cristão. É quando nós e a nossa casa precisa haver verdade entre os membros da família. É quando a esposa precisa ver que o marido está falando a verdade, está vivendo a verdade. É quando o esposo precisa perceber que na palavra da esposa existe sinceridade. E essas características, irmãos, é o que precisa fazer a diferença nos dias de hoje, em que a gente vive, ou muitas vezes está vivendo num mundo de muita fake news, ou uma expressão mais crua, de muitas mentiras. É muita mentira nas redes sociais, é muita mentira entre pessoas que querem justamente adquirir, muitas vezes, um status, adquirir uma elevação maior. E às vezes a gente vê nas redes sociais, aliás eu vejo muito pouco isso, né? Mas nas redes sociais, o que tem de gente feliz, não é isso? O que tem de gente realizada. Nas redes sociais, o que tem de gente perfeitas, ou que tem o seu par perfeito. Será que isso é verdade? Porque a realidade não é isso. Qual que é a realidade? Pessoas cada vez mais com depressão, pessoas cada vez mais com problemas psicológicos, pessoas cada vez mais com dificuldade de relacionar-se, com dificuldade de conversar. Jovens com 16, com 15, 16 anos, tentando tirar a vida, porque já está cansado de viver. Com 16 anos, com 18 anos, jovens querendo suicídio, tentando suicídio. Peraí, mas então a nossa humanidade está vivendo um gigantesco fake news. Por quê? Porque não estão atentando para essa palavra. E quando a característica que Josué vai trazer aqui para aquele povo é viver em sinceridade e viver em verdade. Mas hoje as pessoas muitas vezes preferem mentir, preferem contar uma mentira santa, né? Que de santa não tem nada. Mas por quê? Para manter as aparências. Irmãos, isso aqui é muito sério. E nem vou falar no mundo secular. Eu quero falar para nós aqui hoje. Aleluia! Eu quero falar para nós aqui hoje. Está na hora de nós pararmos de manter aparências. Está na hora de nós simplesmente procurar servir ao Senhor com um coração sincero, com um coração de verdade, mantendo a aparência. Isso, irmãos, isso é fake news. Quantas pessoas cheias,
desculpe usar essa expressão, cheio de hipocrisia. Sabe o que é o hipócrita? Aquela pessoa que fala uma coisa, mas está vivendo outra, ou tem no coração uma outra coisa. Isso é hipocrisia. E quando o salmista, lá no 15 de Salmo, eu acho linda aquela passagem, porque ele fala de quem vai herdar a vida eterna. Se você quiser acompanhar o livro de Salmo, porque ele vai estar falando daqueles em que haverão de herdar a vida eterna. E eu estou falando para um povo aqui nessa noite que tem interesse em herdar a vida eterna. Eu estou falando para uma igreja em que almeja herdar a vida eterna. Senão nós nem estaríamos aqui. Ou nós estaríamos aqui simplesmente para viver de fake news? Será que é isso? É isso que nós precisamos, irmãos, em que as pranchas muitas vezes venham cair e a verdade possa estar muito clara em nossa vida. Olha a expressão do salmista Davi, quando ele vai dizer lá no 15 de Salmo: quem habitará, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? É a pergunta. Verso 2: aquele que anda em sinceridade e pratica, não é de teoria, mas pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Olha que interessante isso aqui. Sabe o que é que Davi quer dizer? Aquele que fala verazmente segundo o seu coração? Eclesiastes, ou Salomão, vai escrever que enganoso é o coração. Muitas vezes, irmãos, na Bíblia Sagrada, preste atenção, muitas vezes na Bíblia Sagrada, quando ela está falando de coração, não está falando esse órgão que você tem aí na sua caixa torácica, não está falando essa bomba em que está bombeando o teu sangue para todo o teu corpo, desde a sua cabeça até o dedinho do pé. Muitas vezes, quando a Bíblia está falando de coração, não é esse órgão que você tem. Ele está falando da nossa consciência. Está falando da nossa consciência. Quer um exemplo? Salmo 119, versículo 11. Creio que todo mundo conhece esse versículo, né? Guardei a tua palavra no meu coração. Você não está guardando a palavra nesse órgão, nessa bomba que você tem de bombear o teu sangue. Ele está falando da nossa consciência, meu irmão. Ele está falando da tua consciência. Está falando justamente da nossa consciência, porque esse coração é matéria. E matéria, quando nós tombarmos a sepultura, isso também vai desintegrar-se, isso também vai acabar-se, isso não vai existir mais. Pastor, mas o que é que vai permanecer então? A nossa consciência. A nossa consciência é que vai permanecer por toda a eternidade. Lembra que o próprio Jesus falou lá no capítulo 16 de Lucas, na passagem bíblica do rico e Lázaro? Olha que interessante, o rico morreu, o coração dele já estava virando, ou já tinha virado pó, mas de repente, ele se lembra que ele tinha 5 irmãos ainda. Mas ele se lembrou do quê? Do coração? Não, da sua consciência. Da sua consciência. Quando ele se lembrou que ele tinha 5 irmãos e pediu para que Abraão enviasse Lázaro avisar os seus irmãos para que eles não viessem para o mesmo lugar de tormento. É consciência, meus irmãos.
é a nossa consciência. E aí de repente Abraão diz para ele: mas tem Moisés e os profetas, escutem eles. Tem a Bíblia Sagrada para se estudar e tem os pregadores, escutem eles, escutem eles. Sabe o que a estratégia do rico? A estratégia do rico é: não, pai Abraão, mas se um dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Olha o poder da palavra de Deus, olha o poder do Evangelho, o poder da Bíblia Sagrada. Abraão disse para eles: se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não obedecem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse é o poder da palavra, é o poder do Evangelho, irmãos, em que tem revelado corações, tem fortalecido vidas, para que nós possamos herdar a vida eterna através do poder dessa palavra. Aleluia. É como se Abraão falasse: aleluia, a lei, a palavra, os pregadores, a autoridade deles é muito maior, ainda que um morto venha ressuscitar e venha pregar o Evangelho. Então o poder é muito grande. Então o que é que nós precisamos, irmãos? É entender, viver verazmente essa palavra, porque a expressão dele é sinceridade e viver com verdade a palavra segundo a nossa consciência. E fugir da tua consciência é impossível. Fugir da tua consciência é impossível. Você pode mentir para a sua esposa, você pode mentir para o seu marido, pode mentir para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para quem você quiser. Você pode encher de mentira o seu pastor, mas a tua consciência você não consegue mentir. É isso que a palavra está falando. Viva a verdade segundo a tua consciência, meu irmão. Ame a palavra de Deus segundo a tua consciência. Porque mentir para um, tem pessoas que muitas vezes têm facilidade para mentir para o seu cônjuge, mentir para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, mas ele não tem vergonha de mentir para o Senhor. E o Senhor conhece o que está no nosso coração. Quantas pessoas muitas vezes têm armado as suas artimanhas para ele muitas vezes lograr êxito através da mentira. Irmãos, não faça isso. Vamos procurar viver a palavra de Deus. Vamos, como diz o salmista aqui, o verdadeiro cidadão do céu precisa falar a verdade segundo a sua consciência. É aquela situação em que muitas vezes ele não fala para ninguém, ela não fala para ninguém, mas a sua consciência muitas vezes está falando: você estava teclando com alguém, você estava vendo coisas que não devia, muitas vezes você estava escondendo coisas do seu cônjuge, escondendo coisas da sua família, e às vezes ele engana-se a si próprio: não, mas ninguém viu, ninguém sabe, tá bom demais. Existem dois olhos que estão nos vendo, existem dois olhos que estão nos enxergando, e você só vai começar a fazer parte do verdadeiro cidadão do céu quando você começar a falar a verdade, quando nós começarmos a viver a verdade. Aleluia, que para muitos é complicado, é difícil. Irmãos, você sabe quais são as últimas advertências da Bíblia Sagrada? Encerrando o cânon, encerrando a palavra de Deus, as profecias de Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse. Vamos ver qual que é a última advertência que Deus nos dá? Último livro da Bíblia, último capítulo e quase os últimos versículos. Olha
falando, essa questão de verdade, irmãos, isso é muito sério. Isso aqui precisa fazer parte da nossa vida de cristão constantemente, não só a partir de hoje, mas constantemente. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15, diz a palavra de Deus: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Deus estava encerrando, guarda aí, espera aí, não fecha a sua Bíblia ainda não. Deus estava encerrando as revelações de Apocalipse através de João. Através de João, a última advertência, e ele está falando: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, e encerrando aqui, a todo aquele que ama e comete a mentira. Não fecha a Bíblia ainda não, volte um capítulo antes, capítulo 21. No capítulo 21, para você perceber a severidade dessa advertência, para nós, Igreja de Cristo, perceber a severidade dessa advertência, é como se ele repetisse no verso 8 e verso 27. Verso 8, capítulo 21 de Apocalipse, diz a palavra: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não é eu que estou inventando, a todos os mentirosos. Pastor, mas eu pregava a tua palavra, eu cantava na igreja, eu estava no culto, eu gostava dos irmãos, mas vivia a prática da mentira. Não encerrou ainda não, verso 27 do mesmo capítulo 21, diz a palavra de Deus: e não entrará nela, ou nela aqui é a cidade santa, tá? É aquela cidade que Jesus prometeu em João 14. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então os mentirosos não estão no livro da vida do Cordeiro, eles estão fora, eles não foram inscritos, porque só vai entrar nela, na cidade santa, os que estão inscritos, e os mentirosos, é o que nós acabamos de ler aqui, não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Pastor, mas o negócio é mais sério do que eu pensava. É isso que eu quero que você pense a partir de hoje. A nossa casa, a nossa família, a nossa comunhão precisa ser pautado em sinceridade e verdade. A igreja precisa progredir, nossa casa precisa viver em verdade, a nossa família precisa viver essas qualidades que não fazem parte do mundo, mas precisa fazer parte da igreja. Precisa fazer parte de um verdadeiro servo e uma verdadeira serva de Deus. Aleluia! Verdade e sinceridade, é isso que precisa fazer parte da nossa família. Aleluia, Jesus! Porque essas coisas é o que contamina as pessoas que têm guardado essas coisas ruins no coração.
Então, irmãos, se a nossa família, não adianta nós lutarmos, lembrando do Salmo 127, se me falha a memória, 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quem são esses que edificam a casa? Muitos mentirosos, em que muitas vezes não conseguem. Isso já virou um vício na vida de muitas pessoas. Mentira muitas vezes tem virado vício na boca de muitas pessoas, em que querem amenizar a situação. Não, pastor, não pode falar a verdade. Não, pastor, você não pode falar contra o diabo na igreja. Você não pode falar contra o Satanás. Você não pode falar contra adultério. Você não pode falar contra a fornicação. Você não pode falar disso, porque senão o povo vai embora. Esses são os fake news que muitas vezes querem agradar. Nós estamos aqui, irmãos, para entrar no céu. Nós não estamos aqui para apresentar carteira de religioso. Nós não estamos aqui para viver uma religião falsa, uma religião falha. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E eu quero entrar na glória celestial. Eu quero levar vocês também junto comigo. Nós queremos entrar na glória celestial. Mas para entrar lá, eu preciso abandonar essas práticas. Aleluia. Que a palavra de Deus muitas vezes vem falando conosco. Aleluia, muitas vezes vem falando aos nossos corações. Aleluia, Jesus. E eu já preciso encerrar, acho que vou deixar a continuação para o próximo vez. Mas aqui, eu quero só encerrar com isso aqui. Veja bem, ele disse sinceridade, versículo 14, do texto que nós lemos, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Egito, e servir ao Senhor. Primeira coisa, eu preciso viver em sinceridade e verdade. Irmãos, se crente não lutar para viver isso, me perdoe a minha sinceridade, mas você está perdendo tempo na igreja. Se eu como cristão, isso aqui serve para mim também, se eu como crente não lutar para viver em sinceridade e verdade, eu estou perdendo tempo na igreja. Ah, pastor, mas aonde que isso está na Bíblia? Capítulo 7, versículos 21, 22 e 23 de Mateus. Não vou ler lá por causa do nosso tempo, já foi embora. Mas muitos virão e dirão: Senhor, lembra? Nós em teu nome profetizamos, expulsamos os demônios e fizemos muitas maravilhas. Jesus vai dizer: apartai de mim que eu não conheço vocês. Apartai. Quem que são esses? Crentes que viviam a mentira, crentes que não viveram em sinceridade, crentes que na frente do Senhor, na igreja, tinham um coração alegre, contente, cantava, mas muitas vezes estava brigando com a sua família, batendo na esposa, muitas vezes xingando, usando de palavrão de baixo calão em casa, usando de expressões em que nem o ímpio muitas vezes usaria, mas é o crente. Aleluia. Aliás, eu encerro e costumo fazer uma pergunta, e isso é só para que você possa gravar. Sempre pergunto isso: aonde que é mais difícil nós servir a Deus ou sermos crentes? Em casa. Em casa. Porque é em casa onde a esposa vê as pranchas caindo, é onde o marido vê a esposa crente que ele tem, é onde a esposa vê o marido crente que ela tem. Bem, que palavra é essa? Que ideia é essa? Ah, você fica quieto, porque qualquer coisa eu já faço umas besteiras aqui. Isso é crente? Portanto, irmãos, se você for uma excelente crente em casa, minha irmã, glória a Deus, o céu te espera.
Meu irmão, se você for um excelente crente em casa, glória a Deus, porque a eternidade em Cristo nos espera. Aleluia! Mas se nós simplesmente for aquele crente de fachada, pode ter certeza que nós precisamos mudar. Pode ter certeza que nós precisamos arrumar a nossa vida. Pode ter certeza, irmãos, nós estamos aqui na igreja para fazer isso, para aprender as coisas de Deus, para viver o Evangelho, viver a palavra do Senhor. Porque crente fake news existe aos milhares por aí, as redes sociais, a internet está cheio disso. Nós não podemos aumentar as fileiras daqueles em que haverão de ser reprovados pela palavra de Deus. Nós precisamos aumentar as fileiras daqueles que herdarão a vida eterna, daqueles que haverão de herdar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! E para isso precisamos viver em sinceridade e verdade. Viver em sinceridade e verdade. Hoje, a partir de hoje, que essas duas palavras possam fazer parte do nosso dicionário, do nosso cotidiano. Não só para nós, mas para aqueles que nos cercam. Para o seu filho, minha irmã. Para a sua filha, minha irmã. Para o seu esposo, para a sua esposa. Para aqueles que nos cercam. Muitas vezes lembrando, olha a palavra de Deus. Sinceridade e verdade. Porque aquele que vive na fake news, a eternidade não terá. Esse não entrará na vida eterna em Cristo Jesus. Acabamos de ver isso. Mas que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Essas palavras que eu queria deixar para vocês. Eu acabei começando um assunto e entrando por outro assunto. Me perdoe, muitas vezes a gente não faz o que a gente quer. Queria falar de um assunto, mas certamente alguém de nós precisava dessas palavras. A palavra nunca vem sozinha. A palavra vem para alguém que precisa. E que eu, você e nós, irmãos, possamos entrar pelo caminho da verdade, possamos entrar pelo caminho da sinceridade, para que as advertências de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22 não venham. Ah, mas eu não sabia. Pois é, hoje ninguém de nós está impune ou está fora dessa palavra. Que o Senhor possa nos ajudar. E eu queria, se tiver alguém nessa noite, eu queria orar por você que deseja mudar de vida. Você que deseja melhorar a sua vida espiritual com